Viva! Este é o Sobrecarris e hoje damos um salto ferroviário à boleia do Carlos Cipriano e do Diogo Ferreira Nunes, diretos à Suíça. Vamos também jogar um jogo que pode valer uma assinatura do público e a possibilidade de participar no Sobrecarris. Já lá vamos, para já ainda temos Alentejo sem comboios, ou a ver passar comboios, e a dívida histórica da CP e as implicações que tem o facto da CP não poder comprar comboios, pelo menos para já. Alô Schweiz, que é como quem diz em alemão, olá Suíça. Vamos diretos a Lucerna, onde estão o Diogo Ferreira Nunes e o Carlos Cipriano. Viva, bem-vindos. Bonjour, ça va? Boa noite. Pensei que me ias responder em alemão, Diogo. Nein. Guten Tag, ja. Vamos começar mesmo por aí. O que é que vocês têm feito nesse cantinho da Suíça nestes últimos dias? Nós estamos aqui graças a um convite da agência de turismo da Suíça, porque nós vamos estar aqui durante uma semana até sábado, final de sábado, porque a Suíça vai tentar bater o recorde de maior comboio do mundo. De passageiros. Estamos a falar de um comboio com quase 2 km de comprimento, ou seja, mais do dobro do que um comboio de 750 metros, que é o que se pretende fazer em Portugal daqui a um ano e tal, se a IP cumprir os prazos das obras. Estamos a falar de 25 automotoras da Stadler, Capricórnio, algumas das que já chegaram de um lote vasto de encomenda, são os Capricórnio, é como se chama, é o Capricorn Train. E antes disso, nós temos estado a ver algumas das coisas que tornam a Suíça tão famosa na área da ferrovia. Já andámos, por exemplo, num comboio com cremalheira com a maior pendente do mundo. Estamos a falar de mais de 40% de pendente, é o Pilatus Rail, o comboio de Pilatus com U e não com E. Não andamos a fazer relaxamentos, é mesmo a andar quase como se fosse num elevador. São 42% de declive, velocidade máxima de 15 km por hora para conseguir ultrapassar este declive. Já estivemos num funicular mais antigo do mundo também. Funicular porquê? Porque é puxado por um fio, é feito com um fio, ao contrário do elevador. É um funicular de 1893. E o que é que nós já fizemos mais? Já fomos a uma exposição de comboios que celebra os 175 anos da ferrovia na Suíça. O primeiro comboio na Suíça circulou em 1872, aqui perto, na zona de Berna. Aqui perto, não é assim tão perto, são 150 km de distância. Foi nessa zona que foi feita a viagem inaugural. E os próximos dias prometem, vamos andar no Bernina Express, haverá comboios panorâmicos. Já estivemos em carruagens Schindler, que não são dos anos de 1950, são bem recentes. Já não dá para abrir janelas, noutras dá para abrir janelas, mas são de segunda classe. E, Carlos, acho que tens algumas reflexões para fazer sobre isto. É isso, Carlos. Queres saber se tu já descobriste todos os segredos para o sucesso da ferrovia aí na Suíça? Não, de facto é uma maravilha, mesmo quem já cá veio à Suíça várias vezes, sempre que regressa, acaba por se surpreender sempre. Este país traz sempre surpresas quando se anda de comboio aqui, porque, a começar pelo conforto e pela qualidade do serviço, pelo andamento, pela suavidade dos comboios, isto de facto é uma maravilha. E depois pelo seu sistema em si. Isto é um país cujos comboios têm horário cadenciado e com um grande efeito de rede, ou seja, os comboios passam aos mesmos minutos de cada hora, as pessoas sabem com o que podem contar em cada hora e, sobretudo, têm elevadas frequências. Mesmo fora dos períodos da ponta, da manhã e do fim da tarde, os comboios com menos lugares continuam sempre a circular e com uma grande frequência. E isto, de facto, provoca um efeito de rede muito grande e faz com que as pessoas adiram muito facilmente ao caminho de ferro. Depois, como eu dizia, a suavidade no andamento. Eu não conheço mais nenhum país onde se possa circular com tão pouco ruído e onde, como ainda esta tarde nós fizemos no caminho de ferro de via estreita, com um traçado bastante sinuoso, com túneis, por vezes, ao atravessar localidades, parecia que o comboio passava no meio dos jardins, das casas das pessoas. É verdade. E, no entanto, com uma suavidade e com uma ausência de ruído absolutamente incríveis. E eu penso que isto se deve, sobretudo,
há infraestrutura que é muito boa, para além da qualidade dos comboios, como é óbvio, não é? E há o permanente investimento que os CFF, eu prefiro a designação francófona, os caminhos de ferro federais da Suíça, estão permanentemente a fazer na infraestrutura. Ou seja, eles estão sempre a quadriplicar vias, estão sempre a tratar de dotar o sistema com mais redundâncias para que seja mais robusto. Eles fazem desnivelamentos de linhas, fazem os saut de mouton, que é passar uma linha por cima da outra, para ficarem menos dependentes das agulhas. E, portanto, têm sempre locomotivas de prevenção e maquinistas de prevenção em vários pontos da rede, de forma que, à mínima anomalia, eles prestam logo socorro em muito pouco tempo e, portanto, mitigam de uma forma muito rápida e muito eficaz quaisquer atrasos e anomalias. E, de facto, isto é uma maravilha. Agora, o segredo disto, dir-me-ás, eu penso que isto tem muito a ver com o não haver aqui uma separação entre a roda e o carril, ou seja, é que isto continua integrado verticalmente. Como a Suíça não é um país da União Europeia, não teve que seguir essa diretiva comunitária e, portanto, os caminhos de ferro suíços continuam integrados. E é o operador e é o gestor de infraestrutura, que são o mesmo, que decidem os investimentos e as prioridades dos investimentos. E, portanto, eu penso que isso é capaz de ser o segredo, se calhar, deste bom caminho de ferro. E há outra coisa que é preciso salientar. É que há operadores regionais também, uns privados e tudo. Aqui, por exemplo, na zona de Lucerna, há um operador privado, mas mesmo assim está tudo bem articulado. E há outra coisa que é absolutamente notável. Nós estamos aqui numa estação que nem é uma estação principal, é a 5 minutos do centro de Lucerna, mas não é a estação principal. Epá, a pessoa sai do comboio sem degraus, sem nada, e pode ir logo para o autocarro, direto. Não tem que andar a subir e descer muitas escadas, percorrer 400 ou 500 metros, não são precisas passadeiras rolantes, nada, é Sim, direto. já agora em complemento ao que o Diogo disse, de facto aqui na Suíça não há barreiras entre as pessoas e os transportes públicos. Não há muros, não há torniquetes, é tudo amplo. As pessoas saem de um comboio e têm logo o autocarro logo a seguir na outra plataforma e não há muros, não há barreiras. É tudo muito simples, mesmo para as pessoas com deficiência, para quem tem carrinhos de bebê, etc., trotinetes, tudo isso é muito fácil entrar e sair dos comboios. E há mesmo cuidado com as pessoas em cadeira de rodas ou as pessoas que são cegas, invisuais, não é? Porque está tudo muito bem sinalizado, há avisos sonoros adequados, é super depois, apropriado. além desta integração ao nível físico, depois também há a integração ao nível do software, que é a bilhética, o tarifário. É muito fácil, com o título de transporte, Exatamente. saltarmos do comboio para o autocarro, para os barcos, que eles também têm aqui uns ferries no lago, chama-se o Lago dos Quatro Cantões, porque são 4 cantões que fazem fronteira aqui com o lago, aqui em Lucerna, e havendo navios de cruzeiro, com restaurante a bordo, para fazer um serviço turístico, são aproveitados também, porque têm um horário regular e as pessoas utilizam-nos como transporte público para vários pontos do lago, e por vezes é mais fácil deslocarem-se nos barcos do que por terra. E, portanto, tudo isto está perfeitamente integrado, está perfeitamente harmonizado e, como te disse, no caso da ferrovia em concreto, eu julgo que o facto de o operador e o gestor da infraestrutura serem a mesma entidade, que de facto dá gás, ou seja, eles podem decidir muito mais facilmente quais são as prioridades dos investimentos e prestar um melhor serviço. Já agora acrescentar que, apesar desta integração vertical, não impede que outras companhias ferroviárias circulem nos carris suíços. Nós temos aqui comboios das SNCF, os franceses estão cá os alemães, os italianos, os austríacos, para não falar das companhias de comboios de mercadorias privadas que também aqui circulam e, portanto, isso não é impeditivo de abrir o mercado a outras empresas. Salientar a questão da bilhética, porque aqui na Suíça há um passe nacional de transportes, chama-se Swiss Travel Pass, e com um código QR temos acesso a tudo, literalmente. Podemos entrar num comboio, no autocarro, no barco, num funicular, se for preciso, ou sem pagar nada mais, ou pelo menos com 50% de desconto, não é? E esse Swiss Travel Pass também pode dar acesso gratuito a museus ou com redução de preço. E em Portugal, para comprar um bilhete combinado, às vezes é uma aventura. Só para terminarmos, Ruben, aqui a questão da Suíça, dizer-te que a primeira vez que eu vim à Suíça já foi há mais de 30 anos, suponho eu, quando fazia Interrail, quando era mais novo, e recordo-me que o meu deslumbramento e entusiasmo quando aqui chegava permanece igual 30 anos depois. De facto, os suíços
não descobriram nada de novo. Eles fazem isto há muitos anos, há muitas décadas. O que eu não compreendo é como outros países, entre os quais o nosso, não lhes seguem as pisadas, porque não é preciso inventar a roda. Já está tudo inventado. Já está tudo inventado e na Suíça aplicam bastante bem, e fica feito o convite para seguirem a viagem do Carlos e do Diogo, também num episódio especial que vamos fazer do Sobre Carris, dedicado ao recorde do mundo de maior comboio de passageiros, será batido na Suíça neste sábado. Voltamos a focar a atenção naquilo que é a realidade da ferrovia em Portugal. Esta semana tivemos a notícia de que aquilo que é o saneamento da dívida histórica da CP, que se vai acumulando ano após ano, sem o Estado resolver esta dívida, que de certa forma é um peso grande na gestão da empresa e na flexibilidade da gestão da própria empresa. Sabemos que essa dívida não vai ser liquidada neste ano de 2022, só provavelmente em 2023, e isso faz com que, Diogo, como referiste num artigo que escreveste no Eco, provavelmente Portugal não vai ter comboios de alta velocidade quando inaugurar a linha de alta velocidade de Lisboa-Porto-Vigo, neste caso com a ligação Porto até Sor, que será a que está pronta em 2028 a cumprirem-se os calendários previstos nesta fase, e por isso provavelmente o que teremos cá são os comboios dos caminhos de ferro espanhóis, da Renfe. É uma questão de calendários, não é? E as coisas em Portugal demoram tanto tempo que corremos o risco muito sério de, em vez de termos um alfa pendular com esteroides que possa circular a 300 km por hora, que seja encomendado a uma empresa internacional, corremos o sério risco de termos uns comboios chamados Avril, fabricados pela Talgo, em Espanha, a fazerem as linhas de alta velocidade em Portugal. Sendo que estes Avril podem circular a 300 km por hora, já estão em teste para homologação e tudo, portanto estão quase prontos, e que vão circular na linha entre Ourense e Santiago de Compostela, que tem bitola ibérica, não é? Aliás, é o comboio mais rápido em bitola ibérica. Ele até poderia circular a 330 km por hora em serviço comercial, mas a velocidade máxima deste troço, assim como o nosso, também não é? Os nossos até, será de 300 km por hora. E como encomendar um comboio demora 6 anos, 7 anos, não é? A ver pelo histórico, por exemplo, dos 22 comboios regionais e também pela história dos 117 novos comboios urbanos e regionais, que ainda nem sequer passámos à última fase dos convites, não é? Quanto mais selecionar vencedor, o contrato ir ao Tribunal de Contas, assinarem definitivamente a ordem de encomenda, sendo que ainda por cima, se estamos a falar de 12 comboios apenas, é um lote reduzido, portanto não costuma ir para a fila da frente no supermercado dos comboios, até costuma ficar bem atrás. Carlos, o que é que levou a Fernando Medina a não sanear a dívida da CP neste ano de 2022 e, segundo os zunzuns que ouvimos do interior do governo, a criar aqui um conflito político entre Fernando Medina e o Ministério de Pedro Nuno Santos? Bom, essa é a pergunta que vale 1 milhão, ou pelo menos 1,9 milhões de euros, que é aquilo que estava previsto para sanear a dívida da CP. Mil milhões. 1,9 milhões, sim. 1.000 milhões. Bom, não sabemos, e as perguntas que se fazem ao Ministério das Finanças para que nos expliquem porque é que, estando inscrito em Orçamento de Estado para 2022 o saneamento da dívida da CP, porque é que isso não é concretizado? Não nos explicaram. E isso, de facto, transita para 2023 e não para este ano, sem que se saiba porquê. Mas uma coisa é certa, do ponto de vista das contas públicas, esta operação é neutra. Isto não vai aumentar o déficit do país, é retirar de um lado e pôr do outro. Então, porquê é que isto não se faz? Não se compreende porquê. A menos que vamos comprar uma teoria da conspiração. E que era responder a esta pergunta. A quem interessa que a CP continue esmagada com o peso da sua dívida e fique impossibilitada de comprar comboios de longo curso para fazer uma operação comercial que é rentável, que é lucrativa? A quem é que isto pode interessar? Fica a pergunta. E eu não vou mais longe. Agora até se me picar um bocadinho o Carlos, se estás a falar de eventuais interesses de operadores privados em ficar com este monopólio da linha, pelo menos enquanto a CP não conseguir que na sua frota cheguem comboios de alta velocidade, não é? Ruben, vamos lá ver.
Pode haver a quem é que interessa. Não sei, podemos comprar muitas teorias da conspiração, podemos especular um bocado sobre isso. Ok, pode ser uma delas, pode haver de facto um lobby de eventuais operadores privados a quem não interessa que a CP se fortaleça com novos comboios e continue esmagada com a dívida para poder operar quando a linha estiver construída. Pode ser a própria Renfe que tinha interesse nisso, mas também do ponto de vista político, nós podemos ter, até no próprio PS, há setores do PS um pouco mais à direita que talvez gostassem de fatiar a CP e privatizá-la e vendê-la aos bocados. Não nos esqueçamos que já foi durante um governo do PS que a CP foi repartida em unidades de negócio que, dizia o seu presidente na altura, ficaram a um passo da escritura. E, portanto, se calhar a visão estatal da CP que o ministro da tutela tem, se calhar pode não ser acompanhada de outros colegas seus no governo. Mas, como te disse, não tenho resposta para esta pergunta. Diogo. O que mais custa aqui, só para rematar, Portugal já chegou a falar nas Nações Unidas que foi um dos primeiros países a assumir o compromisso de, em 2050, atingir a neutralidade carbónica, e sabendo que o comboio tem um papel determinante para chegar a essa meta, parece, no mínimo, incoerente que depois uma empresa que poderia ser fundamental para atingir esse objetivo não tenha o mínimo consideração e numa operação completamente neutra no déficit, num caso, sendo que o Estado no passado já fez operações deste género com a Carris e com a STCP, porque a dívida histórica da Carris ia para a Câmara de Lisboa, porque foi municipalizada, e quando a STCP também foi municipalizada entre Porto, Vila Nova de Gaia e outros 4 municípios, também ia ser municipalizada a dívida, mas não, o Estado absorveu-a. O que é que custa o Governo fazer isto com a CP? Fica a pergunta para esperarmos mais respostas por parte da tutela, porque são essas respostas que todos nós procuramos. Quem está também à procura de respostas é quem, no Alentejo, com uma linha de comboio perto de casa, continua todos os dias a ver comboios passar, mas comboios que não param. A situação repete-se desde 2012, quando a CP acabou com o serviço regional na linha do Sul. Desde então circulam apenas intercidades, fazendo todo o concelho de Odmira e a zona do distrito de Setúbal, que apesar de terem essa linha do comboio, têm muito poucas paragens, o que leva a que pessoas com muita idade não possam apanhar o transporte público à porta de sua casa e tenham de apanhar táxis para estações próximas. Quem esteve no terreno e fez a linha do Sul rumo ao Algarve foi o Carlos Cipriano, há uns dias. Carlos, as pessoas ainda esperam que o comboio volte? Ainda é possível o comboio voltar o comboio regional à linha do Sul? Faz sentido para ti que ele volte? Acho que faz sentido para mim, sobretudo para as pessoas que vêm passar os comboios e que por vezes até os veem parar nas suas estações, porque por vezes há lá cruzamentos, não é? Mas não os podem apanhar. Isto é um bocado irónico, é até perverso, mas de facto é assim desde há 10 anos. Recordar que foi num contexto muito difícil que esta decisão foi tomada, foi na altura da Troika, onde se cortava por todo o lado, as pessoas não tinham capacidade de resposta, e só isso é que explica que na altura, por exemplo, cidades como Alcácer do Sal e Setúbal ficassem sem comboios. Alcácer ficou mesmo sem comboios de passageiros e Setúbal ficou sem os comboios que tinha diretos para o Algarve. E as pessoas passaram a ser obrigadas a vir ao Pinhal de novo apanhar a ligação para o Algarve. O que significa que, por exemplo, hoje em dia, de Setúbal para Portimão, só se possa lá chegar com 3 comboios e 2 transbordos. Bom, para quem aqui está na Suíça e vê como é que isto funciona, porque todo o país é como se fosse um imenso metro com ligações de todo o lado para todo o lado, eu creio que um suíço, se olhasse para os horários portugueses e visse uma situação dessas, ficaria bastante surpreendido. Bom, recordar então que foi de facto numa altura muito difícil em que as pessoas não tinham capacidade de reação, em que de facto estávamos a apanhar tareia por todo o lado com as medidas da Troika, em que aconteceu essa medida de acabar com o serviço regional na linha do Sul, que servia todas as estações e apiadeiros entre o Barreiro e o Algarve, e criou-se um serviço em que os intercidades iriam parar em algumas estações principais e que depois as pessoas iriam apanhar autocarros para essas estações. O trabalho que eu fiz no terreno prova que 10 anos depois nada disso funciona. Os autocarros não funcionam, por vezes nem há mesmo autocarros, as pessoas por vezes estão sem qualquer transporte público dias inteiros fora do período escolar.
E quando existem também não estão alinhados com o horário dos comboios, o que faz que de facto as pessoas tenham que usar táxis ou tenham que pedir aos vizinhos, aos familiares para os transportarem de carro para poderem apanhar o comboio. Recordo só o exemplo da Dona Adélia, é um exemplo que vale por muitos, uma senhora que vive em Lusianes, onde não para o comboio, que quer visitar a filha e a irmã no Barreiro, no Pinhal Novo, e tem que ir para Sul, para Santa Clara, para depois apanhar o comboio para cima, para o Barreiro. Bom, ela paga 15 euros de táxi para andar 12 km para apanhar o comboio e depois paga 6,5 euros pelo bilhete do comboio. Esta senhora tem um rendimento de 500 euros por mês e, portanto, podemos ver quanto é que custa os 30 euros de táxi para poder apanhar o comboio. E, portanto, o que é curioso, de facto, é ainda ninguém se lembrar de repor este serviço. Ainda por cima as estações estão em muito bom estado, as estações têm o relógio acertado, têm as plataformas perfeitamente limpas, a IP aqui está de parabéns porque as estações estão um brinquinho, têm os assentos. Qualquer pessoa que desconheça esta situação e que visite aqueles locais pensa que as estações estão em funcionamento, que têm serviço comercial, mas não têm. Também, de facto, ajuda o facto de ser uma população idosa, de serem sítios isolados e, de facto, não há ali vandalismo, não é? Mas, portanto, eu pergunto-me o que é necessário para que a CP reponha o serviço regional entre o Barreiro e Tunes ou Faro, ou seja, ter um ou dois comboios por dia em cada sentido a varrer, basicamente, tudo aquilo, ou então criar até um serviço em que, para que a viagem não se torne demasiado longa para quem embarca nessas estações e apiadeiros, criar um serviço alinhado com as intercidades, em que esses comboios são ultrapassados pelos intercidades, mas que as pessoas podem apanhar o regional e depois vão mais rapidamente para o Algarve ou para Lisboa. E já agora que falo nisso, também é a altura de perguntar para quando a reabertura do Beja-Foncheira, com o serviço regional também para aquela zona, e já agora também, porque isto chegou a ser falado pelo ex-presidente da CP, Nuno Freitas, a intenção da empresa em fazer serviço de passageiros para Sines. E já agora também, aproveitando a publicação na última Trainspotting, a revista do setor que tem uma elevada qualidade e ainda para mais a versão digital é completamente gratuita e, portanto, é de valorizar sempre o papel dos entusiastas também na apresentação de propostas. E na última edição da Trainspotting há uma proposta do Francisco Filipe que prevê a reabertura do serviço de passageiros na linha de vendas novas, com um serviço entre o entroncamento e Évora que permite essa ligação mais rápida entre o norte e o sul sem haver a necessidade de passagem por Lisboa. Aliás, isso não é inédito porque há umas décadas atrás havia um serviço direto entre Santa Apolónia e Vendas Novas, penso que era uma automotora a quem chamavam o Giraldo, por causa da Praça de Giraldo, e que fazia de facto esse serviço direto a diesel entre Lisboa e Évora através da linha de Vendas Novas. Seria uma excelente iniciativa, sim. Vamos esperar que a CP, já não tendo a desculpa de falta de material circulante, uma vez que está a recuperá-lo a um bom ritmo, vamos esperar para ver o que é que a CP faz, ainda para mais porque no seu parque vão passar a estar mais carruagens a arco recuperadas e que vão certamente libertar material com a possibilidade de criação de novos serviços. Resta que haja vontade. E, Ruben, em princípio, a CP pode vir a recuperar algumas locomotivas, não é? Que neste momento estão na mão da Medway, por consequência da privatização da CP Carga. Ao aluguer algumas locomotivas que vai terminar dentro de poucos anos. Portanto, pode ser uma maneira de reaproveitar locomotivas como as 5600, que podem libertar depois material para realizar estes serviços. Fechado este tema, vamos a uma oferta. Pela primeira vez a Sobrecarrista é um presente especial para os nossos ouvintes. Não é um presente de Natal, apesar de já estar quase. É um presente que poderá chegar mais tarde ou mais cedo, consoante aquilo que é o trabalho na linha da Beira Alta. Vamos explicar o que é que está em causa. A IP fechou a linha da Beira Alta para obras durante previsivelmente 9 meses, reabrindo a 19 de janeiro de 2023, se olharmos para o calendário. Mas nesta quinta-feira fomos informados de que agora a previsão que existe é para que a linha só seja reaberta 6 meses depois dessa data. Quando olhamos para as obras no terreno, vemos que elas estão bastante atrasadas e estamos a aproximar de um inverno que previsivelmente complica os trabalhos. Posto isto,
O Sobre Carris está a oferecer uma assinatura do público e a possibilidade de participar no podcast a explicar a previsão que fez a quem acertar ou der a data mais próxima da reabertura à exploração da linha da Beira Alta. O formulário está disponível no site do público, basta ir a público.pt/podcast-sobre-carris e clicar neste episódio. Lá vai encontrar um formulário que pode preencher com o seu nome e e-mail e com a data com a sua previsão. É só isto. Ganha quem se aproximar mais da data da reabertura, sendo que o prémio só vai ser entregue depois dessa mesma reabertura. Podem participar até às 23h59 do próximo dia 31 de outubro de 2022. Lá está. A primeira aposta, já sabemos, é da IP. 19 de julho é agora a data prevista. Se for a IP a acertar, será obviamente a vencedora do desafio e leva para o Pragal uma assinatura do jornal para que possam ler sempre os artigos do Carlos Cipriano e não só, claro. Fica feito o desafio. Fica à espera da sua previsão. Está feito por hoje no Sobre Carris. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Ruben, se puderes, põe no final a música do Perdoa-me. Porquê? Para a dívida da CP. Oh Diogo, os teus desejos são ordens. Eu vou meter este som e vai entrar assim. Perdoa, desculpa, não sei mais como alcançar-te, não sei mais como explicar-te que é em ti que eu quero estar. Perdoa, perdoa-me, que eu vim a ti chamar-te. Até ao próximo episódio. O público fica no ouvido.